O Alphonse tem um italianinho onde a gente almoça de vez em quando. E toda vez que esse almoço acaba, eu fico com gosto de quero mais. Não da comida, mas da conversa. Porque o Alphonse é daquelas pessoas raras que falam o que sente. É de uma autenticidade única. Ele, às vezes, nem filtro tem, não busca performance, muito menos o personagem que o mundo espera que ele seja. É uma figura muito autêntica e muito divertida. Construiu um unicórnio, uma das empresas mais relevantes do Brasil, que hoje tem atuação global, mas não é disso exatamente a nossa conversa de hoje. O que eu quero conversar com o Alphonse é um lado que pouca gente conhece. Muito obrigado por estar aqui. Grande Cláudio, amigo, obrigado pelo convite. Primeiro, uma honra, responsabilidade também. Estava assistindo os outros desde o lançamento, parabéns pelo projeto. Né? Então, imagine que por essa mesa aqui passaram pessoas que conheço, pessoas que não conheço, mas que admiro todas, como é o caso do Miguel Krisner, né? Nosso conterrâneo lá de Curitiba, o Isai, um arquiteto. Quero conhecê-lo através de você, quero, quem sabe, um dia fazer um projeto com ele. Horácio, né, também, muito legal. E por último, o Gero Fasano, né? Então, e é uma honra para mim estar aqui, uma responsabilidade, e porque eu, né, pobre Voit aqui, conversando com você, mas quero que essa conversa seja legal, como são nossas conversas no nosso restaurante lá no Campanha, que a gente se encontra lá sempre. Maravilha. Alphonse, eu queria começar isso perguntando para você como foi assim o período da tua infância e da tua adolescência, uma vez que a gente sempre busca entender as raízes para entender onde a gente está hoje. A infância é muito rica, assim, né? Muito criativa, muito feliz, assim, rodeada de pessoas diferentes, né? Então, uma coisa legal da minha infância é que, e cortando um pouco para os dias de hoje, né? Eu venho de uma família normal lá de Curitiba, né? Nem chamo de tradicional, uma família normal, classe média, total, né? E quando a galera olha hoje, assim, muita gente fala assim, você veio do nada, né? Ajudou a construir uma empresa global, um unicórnio. E por um dado momento você até pensa assim, eu vim do nada e tal, veio do zero, né? Uso muito essa expressão comigo, veio do zero. Mas aí voltando atrás, Cláudio, eu vejo, que não vim do zero, coisa nenhuma, né? Eu vim de uma família muito bem estabelecida, pai, mãe, comida dentro de casa, sempre aquela dureza lá de eventualmente morando de aluguel, mas estudando em colégio bom. E aí depois também tinha meus avós presentes, pais da minha mãe, né? Meu avô, um cara muito legal, veio comigo até ano passado, com 98 anos. Tinha meu tio Wilson ali, junto com meu pai, e casado com minha tia, uma figura muito importante na minha trajetória, todos os meus primos ali. Então, na verdade, eu tive ali, no início da minha vida, 3 pais, né? Tinha meu próprio pai, Ricardo, a minha mãe, Beth, e tinha lá meu tio, minha avó, minha tia, né? Um arco, e eu fui o primeiro neto a nascer ali, então eu tinha um arco de apoio, né? Na minha infância, assim, e quando meu pai e minha mãe saíam e viajavam para correr de moto, meu pai é um aventureiro, eu ia lá para casa do meu avô, aprendi diversidade ali, né? Porque na casa do meu pai e da minha mãe era uma coisa, na casa do meu avô e da minha avó era outra. Na casa do meu tio e da minha tia, que também me tinham como filho, era outra, assim. Então, fui muito sortudo de ter, assim, uma infância com tanta gente legal me apoiando em tudo que eu queria fazer, né? Então, e como eu falei no início, não vim do zero, né? Eu vim de um arco de apoio, assim, que hoje, olhando para trás, eu sou muito grato de ter tido esse privilégio. E aí você
virou surfista, advogado, Antes paraquedista. de ser surfista e advogado, como meu pai era piloto, né, de carro e de kart, meu pai tem uma habilidade legal, assim, com a adrenalina e com a velocidade. Ele corria de carro, corria de kart, corria de moto, né, e ele foi um empresário de bastante sucesso ali, até eu fazer uns 7 anos de idade. Então, eu vendo meu pai multicampeão em várias coisas ali, eu falei, eu quero agora, vai chegar a minha hora de sentar num kart desse, que eu também sempre gostei da adrenalina, e eu vou acelerar, né, e vou ser um campeão igual ele. Só que coisa da vida, Brasil, década de 70, 80, aquela maluquice lá, governo militar, inflação, os negócios do meu pai não foram bem, ele acabou quebrando naquela época, né? E aquele sonho, o primeiro sonho que eu tinha ali de sentar num kart e acelerar, não aconteceu, porque meu pai não tinha grana naquele momento, né? E eu tive que meio que refazer ali um sonho enquanto criança ali para outros sonhos, né? Tive que esquecer de um e tentar ter outros, né? E aí logo depois disso, um tempo depois, veio o surf na minha vida, né? Eu comecei a surfar tarde. Meus amigos todos começaram a surfar mais cedo. Eu comecei a surfar com uns 16, 17 para 18 anos. E logo aquilo ali também já virou um propósito para mim, né? E eu comecei a ir para cá, lá para o nosso litoral do Paraná, Ilha do Mel, que é um barato. Mas logo eu vi que eu queria surfar Hawaii, eu queria ir para a Indonésia, eu queria surfar onda grande. Como eu não era um bom surfista em onda pequena e eu queria me destacar, eu era um pouco mais corajoso, achava que era corajoso, queria surfar onda grande, né? E daí também batia na questão da grana, né? Daí que veio as primeiras ideias de empreender, foi justamente para tentar bancar um sonho meu, né, de saltar, e depois logo entrou o paraquedismo na minha vida, também um esporte caro. Meu pai já tinha se restabelecido nesse momento, mas era sempre aquela grana ali contada, ele me ajudava no limite dele, mas sempre precisava de um pouco a mais, né? E foi graças a esse sonho aí pela adrenalina e tal, pelos esportes radicais, que eu comecei a ter que ganhar um pouco de dinheiro para complementar aquele orçamento, né? E aí, que caminho você percorreu? O primeiro empreendimento meu, e foi um empreendimento muito legal, assim, de aprender escala, né, Cláudio, foi fazer eventos, né? Então, eu, na época da faculdade de Direito ali, Direito também entrou na minha vida, assim, não sabia direito o que fazer, pensei em fazer turismo, né? Meu pai falou, turismo, Fonseca, né? Se já é um turista, vai ser mais ainda. Eu falei, pois é, pai. Aí pensei também em relações internacionais, mas era um curso que estava iniciando na época, e veio direito, um curso mais generalista. Acabei fazendo direito, foi uma escolha muito legal. Mas durante a faculdade eu precisava ganhar uma grana rápido, né? Sempre gostei sempre fui um pouco impaciente, assim. E aí eu comecei a fazer eventos, né, de bandas de rock que eu contratava, era produtor de eventos, né? Queria eu ser um artista, mas não tinha nenhuma vocação para isso, nenhum talento, nada. Então o meu talento era organizar as festas ali, os eventos e com isso ganhar ou perder uma grana para poder investir no meu surf, nas minhas viagens e também nos meus saltos de paraquedas ali, que eu comecei a saltar também durante a faculdade, né? Então, preciso dizer assim que o que era para ser 5 anos de faculdade de Direito acabaram virando 7, e foi um momento muito rico na minha vida, né? Não de grana, mas de experiência, né? Porque toda a grana que eu ganhava naqueles eventos ali, produzi, e também realizava sonhos junto com isso, produzi shows lá por exemplo, do Bad Religion, que era minha banda que eu gostava muito na época, punk rock, né? Produzi show do TSOL, e aí aquela grana que eu ganhava, eu investia 100% nessas viagens, né? Assisti aquele filme que marcou o início da minha idade adulta ali, que foi Caçadores de Emoção, com Patrick Swayze, né? Os caras saltavam um banco e saltavam de paraquedas e surfavam onda grande, né? Então eu falei, é isso que eu quero fazer, não assaltar banco. Mal sabia que eu ia me encontrar com esse caminho do mercado financeiro anos depois, mas eu falei, é isso que eu quero, né?
Então, quando eu me formei, eu era um cara muito rico ali, não de grana, mas de experiências, né? Eu já tinha ido 3 vezes para o Havaí, eu já tinha surfado ondas grandes, eu já tinha lá, naquela época, eu acho que uns 300 ou 400 saltos de paraquedas, eu tinha feito parte da equipe Onyx de paraquedismo, de viajar o Brasil inteiro fazendo demonstrações aéreas. Pô, então eu estava muito feliz naquele momento lá, quando eu tinha uns 23 ou 24 anos, né? Esse filme eu me lembro dele, me lembro Sim, que eles usavam umas máscaras para os exato. As assaltos. máscaras com os presidentes americanos. E esse filme também me marcou, embora eu não tenha tido a coragem nem o talento para fazer o que você fez. É, aí você montou umas empresas, elas não foram bem-sucedidas. Daí eu comecei a advogar, né? Daí logo Sim. depois que eu me formei, que terminou esse período da minha vida ali, de evento, de viagem e tal, eu me formei. E eu me formei não sabendo nada, né? E aí aquela conversa com o pai, com o vô, com o tio, Alfonso, agora você já está com 23, 24 anos, formado, Vá vamos para a começar vida. a advogar, né? Uma coisa, aí fui. Tive sorte de cair num escritório super legal de direito, né, de advocacia, com o doutor Nilson Guarese, lá do Paraná, daí tinha o irmão dele, o Nelson, o Turra, os caras me acolheram ali, eu não sabia nada, claro, nada, não sabia, e como não sabia nada, comecei do zero ali eu comecei do zero, né, comecei indo no fórum ali, que eu nem sabia direito como é que funcionava, ficava pensando em reunião para lá, reunião para cá, eu falava, pô, como é que esses caras ganham grana aqui nesse escritório, né? Preciso de dinheiro, parei de fazer meus eventos aí, quero continuar, e não tinha grana, e daí fui meio que na marra ali, na raça ali, aprendendo a ser um advogado rápido, né? Primeira coisa que eu achei, assim, para ganhar um dinheiro rápido começaram aqueles radares ali na cidade, todo mundo levando multa. Eu comecei fazendo recurso de multa ali para os amigos ali, cobrava lá 30, 40, 50 reais de cada um. Tinha dias lá que eu fazia 10 recursos, já ganhava uma grana, daqui a pouco tinha fila ali no escritório. Pô, já tomei a dura do advogado, pô, isso aqui não é escritório de recurso de multa, vamos fazer coisa melhor aí, né? E aí fui me desenvolvendo ali, aprendendo, né? Nada melhor que a prática na marra ali para você aprender rápido, né? O Bonaturra, que hoje é um grande amigo, foi meu mestre na época, fazia recursos para tribunais superiores, petições altamente elaboradas, e eu era o redator dele lá. Ele saía vagando pela sala e eu digitando ali. Então, 2, 3 meses depois, eu já estava fazendo meus recursos especiais ali também, sempre fui um cara de aprender meio rápido, assim, meio esponja, assim, né? Então, fui muito grato a essa época, foi uma época muito rica ali culturalmente para mim, que durou mais ou menos uns 5, 6 anos, eu enquanto advogado, e eu meio que advogado empreendedor, chegava um cliente lá no escritório, eu me envolvia com o problema do cara, de certa forma, e daqui a pouco eu via aquele problema numa oportunidade, e quase que eu já queria virar sócio do cara ali, para tentar resolver aquilo ali. Então aprendi muito durante meus anos de advocacia, que durou ali mais ou menos uns 5 anos ali, assim, daí acabei também me envolvendo em projetos grandes ali, de clientes que trouxeram problemas ali para o escritório, e eu ali enxergava oportunidade, e assim comecei a desenvolver também um pouco do meu lado empresarial, assim, né, graças a esses primeiros anos na advocacia. Desses 400, 500 saltos bem-sucedidos, teve um que não deu Um muito que não deu certo. muito certo, né, que Como é que foi daí isso? isso já foi um pouco mais adiante, né, foi no ano de 2005, então já estava lá com 30 anos, eu já tinha passado ali eu estava num momento muito difícil ali, Cláudio, naquela época, eu estava exatamente com 30 anos, e ali aconteceram várias coisas em sequência na minha vida, bastante atribuladas, né? Primeiro foi a separação dos pais, né? Então os pais lá com 30 anos de casado resolvem se separar, assim. Foi um choque aquilo ali,
Meu pai ficou muito adoecido, muito deprimido, né? Então a gente vendo ali aquele sofrimento em casa, uma coisa que aconteceu de repente, assim. Um dos meus empreendimentos, logo depois da advocacia, também deram errado, né? Era a época de legalização de jogos do Brasil, isso lá atrás, em 2020, e eu era advogado de uma organização, acabei me envolvendo na gestão daquilo ali, e do dia para a noite, coisas de Brasil, aquilo ali foi tudo proibido, né? Então, também fiquei com um passivo grande ali. De outro norte, fui tentar fazer um evento, não fazia evento já há muitos anos, fui inventar de fazer um evento sertanejo lá para justamente ganhar uma grana, estava todo apertado. Pô, foi um sucesso, um fracasso total o evento, né? Precisava lá de 8, 10 mil pessoas para pagar o evento. A gente achou que ia levar 30 mil pessoas no estádio do meu clube de coração, lá do Paraná Clube. Resumo da ópera, foram 3 mil pessoas. Um desastre completo. Então, ali, já estava quebrado, quebrei de novo com o show. O pai triste, deprimido em casa. Eu falei, pô, A única coisa que eu tinha naquele momento era meu esporte, né? Eu falei, ou eu ia surfar para esfriar a cabeça, ou fazer um salto de paraquedas. Nessa época, 2005, já tinha 1000 saltos, né? Era um cara bem experiente. Eu falei, vou fazer um salto ali só para, no nosso litoral, ver a Ilha do Mel de cima ali, vou esfriar a cabeça. Só que era para ser um salto como os outros 1000, e que deu errado, né? Na hora de pousar o paraquedas abriu, normal. Olhei para cima, meu paraquedas, olhei a Ilha do Mel, tudo legal. Aquela sensação de alívio, pô, que legal, tô vivo aqui. Agora eu vou fazer um pouso aqui, paraquedas mais radical, né? Com 1000 saltos, você já vai ficando mais experiente, né? E aí, na hora do pouso, me desconcentrei ali, com uma criança que estava bem na área que eu ia pousar, o paraquedas vem muito rápido para o chão, e eu acabei batendo na hora do pouso, não dei o freio que o paraquedas precisa para você pousar suave, né? E quando bati ali, foi uma coisa muito louca, assim, que já me veio senti um tranco na coluna, não aconteceu nada com minhas pernas, mas eu senti um tranco na coluna e, puf, quebrou. Falei, pô, quebrei a coluna. E nisso já me veio uma imagem, assim, de cadeira de rodas, né? Bem claro, assim, tranco na coluna, quebrei a coluna e cadeira de rodas, eu numa cadeira de rodas, e quando eu abro o olho, eu tô no chão, um monte de gente me olhando em volta. Uma cena bem traumática, assim, para quem viu, né? Para mim não foi tanto, porque era eu ali que estava naquela situação. E aí vou tentar me levantar, o pessoal, não, fiquem aí, vamos chamar a ambulância. Chama a ambulância, me coloca numa maca. Eu coloco a mão nas minhas pernas, eu fui deitado aqui. E ali eu não sinto, eu vejo as pernas, mas eu não sinto as pernas, não consigo mexer. Eu falei, temos um problema aqui. Pego o meu celular, que está no meu bolso, assim, no início dos celulares, aqueles celulares, e ligo pro meu pai. Primeira pessoa, né? Pego, ligo meu pai e falo, pai, bati aqui de paraquedas e estou paraplégico. Meu pai estava lá em Ponta Grossa, que é uma cidade perto de Curitiba, num churrasco lá, ele pega o carro. Onde é que você está, meu filho? Eu estou em Paranaguá. Ele me leva, ele sai a 200 por hora, né? O cara já estava, né, com a separação dele na cabeça e tal, com os problemas dele, pega o carro, vai a 200 por hora, tentar me encontrar. Nisso ele já vai fazendo os contatos dele, e me removem de Paranaguá e me levam para o Hospital Cajuru, que é um hospital especializado em trauma pesado em Curitiba, que você conhece. E lá acontece ali eu tenho uma nova... ali começa uma nova vida para mim, praticamente, assim, né? Com 30 anos, 32 anos, nasci em 73, foi em 2005. E ali tem um novo capítulo na minha história, que foi, eu chego no hospital com um exame totalmente desfavorável, uma fratura quase exposta de coluna. Primeiro médico que me olha, junto com meu pai, meu irmão presente ali, né? Meu irmão Ralph junto ali, o primeiro médico olha e fala, isso aqui explodiu uma vértebra tua, isso aqui é paraplegia, se não anda mais. Aquele desespero do meu pai, do meu irmão.
Mas eu ali tava falando, pô, calma, né? Pô, eu tô vivo aqui, primeiro, né? Eu tô aqui ainda, pessoal. Vamos se lastimar depois. Vamos tentar primeiro resolver esse problema. E alguma coisa me dizia que aquele diagnóstico ali tinha como ser revertido, né? E eu falava, pô, tira esse médico, traz outro. E eu falava, doutor, vamos me operar hoje? Não, não, a gente vai te operar daqui a alguns dias. Esperar desinchar. Uma voz interna me dizia, opera já que você tem alguma chance, né? Daí eu falava, pai, tenta achar mais alguém, um outro cirurgião. E nisso entra outro cirurgião, que é o doutor Emiliano Viale, amigo meu, contemporâneo, que entra lá e fala, pô, vamos operar você já, Alfonso, eu vou te tirar dessa. E de fato aconteceu isso, né? Me operou, foi rápido ali a cirurgia, e no dia seguinte eu acordo e tal, e pô, já pelo menos sentia as pernas, ainda não mexia, mas ali começou um processo de reabilitação que durou ali 2 anos, 1 ano e meio, até eu conseguir voltar a andar, né? E isso foi legal, né, Cláudio? Esse período meu que eu aprendi a ter uma coisa que eu nunca tive, que foi paciência, né? Paciência e foco, né? Porque ali eu tinha um objetivo apenas, que era voltar a andar, né? E eu tinha que ter paciência, porque eu não ia sair andando ali, ia demorar um período para aquilo acontecer, né? A base de muito esforço, fisioterapia e tudo mais. Então ali foi quase que um renascimento assim para mim naquela nova perspectiva, né? Vou fazer 2 perguntas, Alfonso. Essa voz interna que você falou, Sim. né, que te deu uma convicção de que poderia sair dessa, se chama ela do quê? Essa nunca ninguém perguntou para mim, assim, mas é difícil de responder, Cláudio, assim, é difícil de responder. Mas era uma voz muito forte, assim, era uma coisa muito grande, assim, dentro de mim, né? Uma coisa que veio, assim, e me falou, vai lá que dá, vai que dá. E eu escutei essa voz, né? Eu escutei essa voz e fui atrás daquele único objetivo que eu tinha para mim naquele momento. No momento que tudo para, e isso não é uma metáfora, para de verdade, o que acontece com um homem como você quando o corpo diz não? Nesse caso, Cláudio, por incrível que possa parecer, depois dessa voz interna, né, uma voz divina, o que eu posso te dizer, assim, eu por incrível que pareça, eu encarei de forma positiva aquilo ali, sabe? Quando estava todo mundo ao meu redor, assim, meio que pisando em ovos, eu naquela situação ali, saindo de uma cadeira de rodas, indo para um andador, né, para eu caminhar 10 passos assim, 3 metros, era 10 minutos, né? Eu encarei isso de forma positiva, eu tinha um sorriso ali para dar para as pessoas, né? E eu falava, pessoal, eu tô aqui, eu tenho chance, né? E vamos se esforçar para transformar essa chance que me foi dada num projeto vitorioso no fim dessa jornada, né? Que era voltar a caminhar, né? Voltar a fazer esporte, voltar, né? O Alfonso voltar. E aí, claro, entrou o lance da persistência, que eu sempre tive, né? Então, em vez de fazer 2 ou 3 sessões de fisioterapia por semana, eu fazia isso por dia, né? E buscava, era um cara ali, um hacker ali, sem saber o que era um hacker naquela época, de buscar terapias, buscar formas, de pular na piscina gelada, de buscar formas ali de acelerar aquele processo de recuperação. E aí, de novo, amparado por aquele arco familiar e de amigos, né? Que a gente começa a nossa conversa, assim, né? Aquele
amplo raio de apoio, né? E eu sou muito grato por isso, de todo mundo ali me ajudando e me incentivando, e vamos, e vai que dá, né? E mal sabia eu que aquele processo ali estava moldando essa nova etapa que eu vinha construir depois disso na minha vida, né? Que foi empresarial, que foi constituir minha família, né? Tudo isso aconteceu depois desse meu acidente, que foi em 2005. Além dessa força interior, além de toda a fisioterapia, como é que você cuidou da tua cabeça? Pô, com alegria, Cláudio, assim, com alegria. Mas chegou a fazer terapia, alguma coisa assim? Não cheguei a fazer terapia, mas eu sempre fazia yoga, né? Fazia muito exercício, né? Então acho que muita endorfina no meu corpo ali. E conforme eu ia melhorando fisicamente, também eu acho que eu ia ficando mais forte mentalmente, né? Então foi um processo rico ali, aquele tempo meu de recuperação ali, né? Foram 2 anos e pouco ali. E você incubou o quê nesse período, seja internamente ou externamente? Uma vez eu vi um amigo meu, advogado, que a gente se encontrou, né? E ele falou, pô, falou para mim, né? Imagina essa cabecinha agora que era minha cabecinha no tempo, ele estava fazendo um elogio, na verdade. Imagina essa cabecinha aí com tempo agora para pensar no que vai fazer agora, né? Então, e de fato foi legal, assim, porque eu tinha tempo para pensar meus próximos objetivos, assim, né? Então, aí, claro, se começa pelos mais fáceis antes, né? Eu preciso agora voltar a ganhar uma grana aqui para bancar primeiro a minha recuperação, e também preciso voltar a sonhar grande, né? Naquela época, meu sonho grande era fazer um show pro AC/DC na Pedreira, né? E agora eu preciso voltar a sonhar grande, de certa forma, e aí os projetos de trabalho assim começaram a aparecer, né? Primeiro eu retomei meu projeto que eu tinha na mídia esportiva paranaense, comecei um programa de TV, que esse programa cresceu, fui para a Band local, mas não era aquilo que eu queria, né? Eu não estava pensando em ficar falando de futebol pro resto da minha vida, né? Mas pelo menos voltei para o mercado de trabalho, e aí veio uma oportunidade ali por 2009, antes do Ibanks, que foi mexer com pagamentos na internet, né? Com direito internacional, que é uma matéria que eu entendia bem, e ali veio a primeira incubação veio dali, né? Que eu fundo uma empresa junto com um amigo meu do Uruguai, que eu fundo o Astropay ali, que é a semente para que depois viria a ser não só um unicórnio, como você fala, que foi o Ibanks, mas é outro unicórnio que os meus antigos sócios continuam até hoje, que é concorrente nosso, que nasceu daquela incubada que se chamou Astropay lá em 2008. Foi muito legal aquele reinício ali, né? E dali veio o Ibanks. E dali veio o Ibanks. Conta um pouco. 2 anos depois, essa empresa... E aí consegui me restabelecer ali, claro, financeiramente, eu consegui ali pagar as contas do tratamento e começo essa empresa, mas o meu coração estava ali ganhando uma grana já e tal, mas meu coração não estava ali, sabe? Aquela voz interior ali, ela falava, pô, legal, mas putz, e eu vi uma palestra, essa vale a pena todo mundo ver, na internet, do Steve Jobs, né? Eu acho que ele falando para uns formandos, talvez de Stanford. Ah, estamos todos nus. Exatamente. Estamos todos nus, ele fala, pô, stay foolish, stay humble, né? E ele fala um negócio ali, né? Mais ou menos assim,
pô, siga teu coração. E meu coração não estava ali, né? E ali, de novo, mais uma aposta, né? Depois de tantas apostas, ele finalmente tinha dado certo, eu já tinha me recuperado, né? Eu falei, pô, fazer mais uma aposta, eu já tinha lá 30 e poucos anos, né? 2010, 37 anos, 2012, né? 39, quase 40 anos. Falo, pô, vou sair desse negócio que está indo bem para fundar outra jornada desde o início e tal. E fiz isso, né? Fiz isso, e aí encontrei o Wagner, o João, meu sócio, o Antônio, e vim com eles com essa ideia nova do Ibanks, claro, mas daí eu já tinha um conhecimento, né? Saber como fazer, vamos trabalhar com as maiores marcas do mundo de e-commerce, vamos processar pagamentos para ele no Brasil, que é um mercado que a gente domina, sócios altamente complementares entre si, João e o Antônio, pô, os caras da tecnologia, né? Wagner, mercado financeiro aqui de São Paulo, e eu, um maluco sonhador que sabia vender um produto ali que a gente sabia que ia ter, né? E aí já vim com a ideia do nome, Ibanks, né? Um banco eletrônico e tal. E vendi primeiro, minha primeira grande venda foi para esses meus sócios ali, meio que para eles pararem o que estavam fazendo, para embarcar comigo numa nova jornada, né? Então foi duro ali convencer os caras ali, não tinha part-time naquela época, né? Vou trabalhar. Part-time é uma bobagem, né? Não existe trabalho part-time, né? Projeto grande não se faz. Trabalho aqui, ali, tipo Wagner, estava começando o negócio, estava dando certo aqui em São Paulo, para essa porra. Vamos pra cá. Pô, mas tá maluco, agora que eu consegui sair do vermelho? Falei, não, vamos. João e Antônio também, né? Tinha uma software house lá também dando certo. Falei, não é por aqui. E aí começamos juntos ali, os caras mergulharam, abraçaram aquela ideia. Não deu nem tempo de se arrepender, porque daí já tinham... Aí conhecemos a Endeavor, que foi super legal, né? Sim. Muito cedo na nossa história, a gente conhece a Endeavor, essa rede de empreendedorismo que a gente participa, que daí entrou um monte de cara e mentor e gente nova, assim, pô, sonho grande, vai que dá e tal. E aí não tinha mais como olhar para trás, era só para frente, né? Então, e aí cai um mito, né, de que para você começar a empreender tem que ter 20 anos. Eu tinha 40 anos na fundação do Ibanks, né? E aí começa uma loucura nova com os sócios certos ali em todas as nossas vidas ali, né? Eu vi uma entrevista tua que eu acho que o primeiro cliente foi chinês. E aí você teve que fazer alguma coisa, que eles pediram uma grana que você não tinha, ou eles iriam fazer uma visita ao Brasil. Tem alguma coisa assim? Tem várias coisas, né? Esse primeiro grande cliente, né? A gente acabou tendo outros clientes um pouco menores, alguns médios, assim, principalmente da China, né? Então aqueles sites que vendiam coisa para os brasileiros, a gente logo se integrou com eles, né? E a gente colocava o boleto bancário dentro de um site chinês. E era Qual que era? O primeiro lá era o Deal Extreme, né? Mas o grande que a gente queria chegar era na Amazon ou no AliExpress, né? Sim. Esses eram os nossos ali. Claro, só que é difícil você chegar numa startup pequenininha numa empresa global, mas a nossa proposta de valor era muito grande, era forte, assim. Coloque boleto bancário no teu site que você vai vender 3 vezes mais para o Brasil. O Brasil é um mercado gigantesco, os caras balançavam na proposta. E a gente mirou na Amazon, mas acertamos no AliExpress, né? Foi o primeiro grande cliente que a gente começou a negociar. É uma negociação, assim, que dá um livro, só essa negociação em si, né? Mas essa parte foi muito legal. Eles vieram para o Brasil e a gente a gente é curitibano, né, Cláudio? A gente é meio caipira nesse aspecto, assim. Eu viajo o mundo, né? Sempre viajei o mundo a negócio e tal. Até hoje nunca ninguém foi me buscar no aeroporto, né? Nunca.
chegar lá, ter alguém lá me esperando no aeroporto, né? Então, O curitibano vai. A galera, pô, eu me lembro do meu tio Wilson indo me levar a passear no aeroporto, né? Para só ir lá no Afonso Pena, né? Pô, eu ia buscar os caras no aeroporto, não só os caras do Alibaba, eu ia os primeiros clientes do Ebanks, eu pegava meu carro, e não só cliente, advogado, amigo. Eu fiz isso muito também. Você deve ter feito isso. Muito. Né, cara? E a gente é o que a gente é ali, né? Então, até hoje eu faço isso, vou dirigindo, contando história, né? Sempre gostei de contar história, eu vi história. E com o Alibaba não foi diferente. Então, pô, imagina, os chineses chegavam, tinha alguém buscando eles no aeroporto, se alguém era o dono da empresa, e você criava uma relação de amizade com esses caras. Esses caras precisavam vir para São Paulo, nunca tinham vindo para São Paulo, eu vinha com eles, né, com os clientes, e às vezes eles iam concorrentes, não tinha muito concorrente, mas eles iam, eu levava os caras do concorrente lá para... Daí, como é que foi? Eles não têm bem exatamente o que vocês têm, mas enfim. E essa história da caução, ela foi muito engraçada, porque... E aí passamos todas as etapas ali, integração com a Alibaba, uma epopeia, né? Naquela época não tinha Zoom, era tudo via Skype ali, uma conexão ruim. O inglês nosso, não dos melhores do nosso time, o inglês deles, pior ainda, a gente tendo que falar inglês ali, mal e mal se entendendo, mandava apostila de integração para eles. E eu, vendedor, né? Eles falavam, pô, você tem reembolso automático? Tem, tá aí na apostila. Daí os caras olhavam a apostila, pô, Afonso, mas eu tô olhando aqui, não tem o reembolso automático que você me falou que tinha. Daí eu falei, mas peraí, pô, não tinha, claro. Eu falava, não. Não, é que você tá com a versão antiga da apostila, já vou te mandar outra. Quando você me manda, não, amanhã já tá na tua caixa postal. Nisso pegava o telefone, ligava o João, faz essa porra. O João Antônio lá, na madrugada, desenvolviam aquilo ali, daqui a pouco ia uma apostila nova ali com a tal do reembolso automático. Né? Então Até que eles vieram conhecer a sede vários funcionários, era isso? O Ebanks tinha uns 6, 7 funcionários na época, mas a software house do João e do Antônio tinha mais uns 10. Eu falei, essa semana vamos trabalhar todo mundo junto aqui para mostrar um pouco mais de gente, né, e tal. E todas essas estratégias, assim, que, pô, você pode até se envergonhar um pouco disso, né, hoje em dia. Olhando para trás, assim, né? Você fala, pô, mas será que é certo, né? Parecer um pouco mais do que você né? Mas, enfim. E aí veio quando chegou no final, integrado, vai começar, né? Pô, isso eu tô falando 8 meses, eu acho que 1 ano de negociação de contrato, integração, vai. Essas vendas nossas para clientes enterprise, que a gente chama, que é Google, Amazon, elas são vendas que demoram, às vezes, anos para se concretizar, assim, de 6 meses para 5, 6 anos até, que se vai ali e 1 ano ali de luta, vai começar, aí me liga meu amigo lá do Alibaba e fala, Afonso, vai começar, mas puta, bateu no compliance aqui. Eu falei, ai, cara, precisa agora, empresa muito pequena de vocês aí, vão precisar de uma caução aqui para você. Eu falei, pô, caução, cara, mas de quanto vocês precisam de caução? A gente precisa, acho que era 1 ou 2 milhões de dólares na época, vocês precisam caucionar aqui. Não tinha, né? E não tirar, falei, pô, 2 milhões de dólares, né? Daí fomos atrás ali, daí a gente fez um cálculo ali de que o volume deles diário ia ser mais ou menos uns 200 mil dólares, né, no começo. E se a gente ia pagar eles em D+1, que era, o dinheiro ia chegar para eles, não precisava de 2 milhões, precisava de 200 mil dólares, que a gente também não tinha. Né? E aí eu convenci o cara que, ok, se é para pagar uma caução, que é um absurdo, quem tinha que pagar a caução eram eles, né? Mas então a gente vai pagar 200 mil dólares. Ele foi lá, não, vou te ajudar, vende ou não, beleza, 200 mil dólares. E a gente foi atrás não tinha os 200 mil dólares, liguei para o meu gerente de banco no Itaú, na época, o Carlos Kerner, né?
puta amigão nosso, amigo pra vida toda, pô, Carlos, precisa de $200 mil, pô, você tá louco, garantia e tal, não, colocamos todos os carros que a gente tinha ali, foi uns 5, 6 carros ali, e veio os $200 mil, mandei, tá aqui, até hoje não recebemos, o Divaldo esqueceu esse. E aí começou o volume e aí começou a brincadeira. E aí é uma nova empresa que nasce ali, 1 ano e meio depois da fundação. Tivemos que aprender na marra ali, o jogo da escala, né? Nossa empresa multiplicou por 10 do dia para a noite, né? E tivemos que aprender a lidar com um cliente daquele tamanho, assim, né? Então, foi muito legal ali. E aí era trabalhar 15, 16, 17 horas por dia, todo mundo que estava ali tinha que entrar imbuído daquela missão, né? Tem um padrão na tua vida que me intriga, Alphonse. Você não perde as coisas, você perde a forma como essas coisas tinham. Sim. Né? O paraquedismo, o surf virou pesca submarina, né? Você recuperou de uma fratura de coluna e de um diagnóstico de paraplegia e hoje caminha tranquilamente. O CEO virou chairman. Eu queria saber o quanto dessa tua capacidade de se reinventar é força e o quanto é desespero pela vida. Eu acho que é mais desespero pela vida, ou assim, até sou um cara que me chateio muito rápido, assim, sabe? Eu não gosto de ficar numa missão durante muito tempo, assim, né? Então, por exemplo, eu era o vendedor ali do Ebanks no início, mas daqui a pouco eu já não queria mais vender, ficar vendendo boleto pô, aquilo ali já me chateava, sabe? Quero aprender coisa nova. Eu não sei, por exemplo, mexer no Excel, né? Eu não sei fazer 1 mais 1 no Excel, mas eu falei, pô, eu quero mexer com governança, eu quero mexer com um relatório financeiro, quero deixar isso aqui legal, E aí fui eu lá inventar uma área nem tinha RI, não tinha investidor no Ebanks, né? Mas eu fui inventar uma área de governança, né? Então eu sempre fui buscando coisas novas, muito curioso, né? Sempre fui um cara muito curioso. E essa curiosidade que foi me levando não sei se para frente ou para trás, mas foi me levando para novos desafios, assim, por me apurrinhar com as coisas, assim, com tarefas repetitivas durante muito tempo, né? Você tem 3 filhos, Sim. né? A Ju, a mais recente, o Daniel, que faz bike, sim, com 6 anos. Né? Ele tem 7, o Dani, agora. A Laurinha, com 10. Sim. É quase uma skatista profissional. Sim. Né? Hoje você acompanha de perto a Laura, também já com a genética da adrenalina. Sim. Que veio do teu pai. Me parece até que você está repetindo algo dele, mas de um jeito muito diferente. O que você está tentando dar a ela é algo que faltou para você? Não faltou nada para mim, né, Cláudio, assim, em termos de apoio, né? Nunca faltou, assim, sempre no limite das forças da minha família, todo mundo me apoiou, né, em tudo que eu pensei em fazer. Mas a Laura, minha filha maior, assim, é uma coisa, assim, que eu tenho com ela, né, de eu ter dado um skate para ela e ter também, não só dado, não adianta você dar um negócio assim, você estar junto, né, de você levar ela, de você acreditar junto numa coisa, num sonho, num projeto, né, e essa criança, né, acreditar nisso também, gostar disso. E muita gente me culpa, assim, até, né? Pô, mas você tá deixando tua filha, né, andar de skate nessas rampas gigantes, ela quer isso. Daí eu falo,
Pô, eu acho que ela quer, né? Ela sempre tá com um sorrisão quando desce, né? Eu acho Uma que ela alegria. quer. Então a galera acha que é um negócio meu, é meu também, Sim, mas é dela. Mais meu, é mais dela do que meu, assim, né? Porque senão ela não ia. Não... isso mexe muito comigo, claro. né? E depois mexe com o Daniel também, que o Daniel também lá, mais novo, vendo a irmã, e daí quer fazer ele os negócios, daí vem a Julinha lá com 2 anos. Pô, então isso mexe com todos nós na família, assim. E eu acho muito legal porque é uma infância com propósito, né? E ter algo a mais ali do que as festinhas ali. Quando você olha para sua filha descendo uma rampa, o que se passa dentro de você? Muita coisa, Cláudio. Primeiro, medo, né? Medo forte, assim, mas é um medo, assim, é uma alegria junto com esse medo, né? É uma coisa minha, assim, também, forte, assim, e que é dela também, e que eu acho que era do meu pai, assim, então é uma continuação, assim, não sei se de um legado, assim, mas é uma coisa muito forte, muito gratificante, muito legal, né? Viver isso aí, ter oportunidade de viver isso, né? Vendo um filho ali fazendo uma coisa que você gosta e que você queria ter feito, talvez, mas não... É difícil de explicar. O curioso, Alfonso, é que dá para sentir você contando todas as histórias da sua vida, essa empresa monstruosa que se fez, né, um case incrível, mas o que te enche os olhos e que te emociona são as coisas que tocam teu coração. Sim. E eu acho que é isso que faz parte da nossa vida, né? A gente está finalizando, é muito rápido. Mas, Cláudio, a empresa também todas as etapas da empresa, Claro. e lá se vão 12 anos, né? Elas também mexeram muito, não só com o meu coração, mas com o coração dos meus sócios, um a um ali, assim. Mexeu demais, sabe? Assim, de ver aquilo ali e crescendo, as etapas, né? Tudo isso, assim, tem muito a ver também com a trajetória esportiva. É o que você é. Sim. Né? Então, essas coisas se conversam muito. Sim. Fernando Pessoa escreveu uma vez: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Alfonso, depois de tudo que você viveu, o corpo, as reinvenções, o que construiu, o que deixou aí, o que é estar vivo para você hoje? Essa frase do Pessoa é fantástica, né? Assim como toda a obra dele. Tem uma outra obra dele que vale a pena ler, é Domínio Público, então é só entrar na internet ali e digitar O Banqueiro Anarquista. É linda essa obra, né? Ele fala entre a tirania, entre as pessoas, né? Vale muito a pena ler o Banqueiro, uma obrinha pequena, curta, assim, não é em poesia, é em prosa. Mas estar vivo, para mim é justamente isso, que a gente é fazer amigos, é viver ao máximo todo dia, é buscar grandes objetivos, né? É sonhar grande, é ser um pai presente, um marido presente, é aproveitar. Eu acho que todo dia como se fosse o último, assim, né? É viver aquele dia, é ser intenso, né? E no meu caso é ser também verdadeiro, ser transparente, né? É falar falar para as pessoas o que elas precisam ouvir. Então é ser intenso. Você é um banqueiro anarquista? Eu acho que eu sou, Cláudio. Eu sei que você é. Eu acho que eu sou. Alfonso, muitíssimo obrigado. É muito bom sempre estar com você. Sim. E ouvir cada dia uma história nova, uma emoção nova. Foi um prazer. Foi um prazer grande estar com você. Obrigado pela
pela oportunidade. Tamo junto. Valeu.